Olá, meu nome é Zé Peixoto, eu sou o convidado dessa semana do Curta Vídeo, gravado na sala de cinema do Sesc Glória. Eu comecei bem cedo, eu comecei com 16 anos, ganhei uma câmera Super 8 e em seguida eu fiquei apaixonado já com a moviola, com projetor, com tudo. E logo em seguida eu tive um mestre que foi o Arthur Omar, né, uma pessoa super importante, não só pela representação dele, né? Eu acho que, sobretudo, depois da morte do Glauber, foi o personagem que encarnou melhor o sentido da experimentação. Acho que Tristes Trópicos continua sendo uma grande referência no cinema brasileiro. E de cedo eu tive sorte. Eu acho que na vida tem um pouco essa coisa de sorte, né? De Nelson Pereira dos Santos, poder me aproximar e poder ter a chance de respirar um pouco, né? E logo em seguida eu vou para a França para fazer cinema. E eu acho que na França eu percebo a importância do rigor ao realizar e ao pensar imagem, né? Depois eu começo uma experiência que eu acho que é o segundo ponto de inflexão, né, na minha carreira, que é com a Escola Internacional de Cuba, onde eu fico 20 anos, né? Tive o privilégio de ser afagado intelectualmente por Garcia Marques, por Fernando Birner, por Júlio Garcia Espinosa, tendo acesso ao melhor da cinematografia cubana. Passo a entender novamente que o cinema e a imagem têm essa responsabilidade de narrar aquilo que faz parte da nossa existência, né? Em paralelo a isso, eu vou amadurecendo a relação com o cinema brasileiro, trabalhando com o Estúdio Cinédia, né, contratado pelo Estúdio Cinédia, onde eu conheço Roberto Faria, né? Começo a trabalhar com Maria do Rosário. E eu acho que eu começo a perceber que para eu fazer o que eu precisava fazer, eu tinha que pular fora. Tem um clique na minha cabeça que me diz, Zé, aqui você pode fazer coisas, claro, você está fazendo coisas. Mas será que essa experiência que Cuba está abrindo para você não é uma oportunidade para você realmente fazer aquilo que você quer fazer? Quer experimentar, quer ousar, quer ter a liberdade criativa. Um pouco o que a galera do cinema novo passou para mim, com o Guará Rodrigues, com o Zé Sete, com o Rogério Sganzella, Neville de Almeida. Quer dizer, era uma galera que era provocadora por essência, né? Então eu acho que quando eu vou para a Europa, que eu começo a produzir, me coloco a serviço da indústria, né? Eu começo a perceber que eu tinha que desmontar os preconceitos, porque aqui no Brasil nós somos muito preconceituosos. Quer dizer, fazer cinema é ter que dispor de muito recurso. Não. Fazer cinema industrial é ter que dispor de muito recurso. Agora, o cinema, por exemplo, experimental europeu, assim como a própria essência do cinema novo no Brasil, foram cinemas quase que de guerrilha, né? Cinemas que tinham um envolvimento entre o criador, a obra, tá? E a maneira de fazer, que era um motor para muita coisa. Eu tinha uma produtora com a Ana Sete, irmã do Zezinho Sete, e uma relação muito estreita com o Guará Rodrigues e com o Tony Nogueira. E aí eu desenvolvo um projeto com o Guará Rodrigues, que foi o Cão, o Abismo, rodado todo em Curitiba, com a Silvia Chamek e o Anderson Faganello. A fotografia era do Tony Nogueira, né? E eu acho que naquela época a gente estava usando alguma coisa em termos de tecnologia, apesar de estar usando a mini DV, que era
o suporte na época, tinha uma equipe de 120 pessoas atrás. Quer dizer, não era pelo fato de que a gente estava trabalhando com uma bitola experimental na área digital, que a gente tinha cortado o vínculo com a grande objetiva mecânica, né, que a equipe tinha sido reduzida. Então a gente estava entrando na experimentação de um formato alternativo, mas com uma equipe enorme atrás. E aí eu vou para Cuba, uns anos depois, e faço o Inventário de Esqueletos e Almas, que é um filme que eu nem tenho hoje. Ele tem uma cópia em Havana. O filho do Glauber foi meu assistente de direção e na época, eu acho que muito provocador, porque eu, dentro de Cuba, né, fiz uma crítica extremamente ácida à questão de permanecer ou pular para fora do barco, né? Esse período de Cuba já é um período que eu estou começando a me engajar como produtor na Europa. É um pouco coincidente, né? E aí eu produzo a Sesta, pela Arte França. Depois eu faço uma experimentação no Marrocos com um documentário ficção todo rodado no Marrocos. E começo a trabalhar com a Fundação Miralda, que tinha uma representação em Barcelona e em Miami, para a área de experimentação audiovisual só na cultura de gastronomia e de alimentos, né? Eu tenho a sorte de poder recuperar, depois de ficar quase 25 anos fora, né, de poder recuperar pessoas que eram muito caras em termos de ideia, né? Aí começa uma parceria que eu acho que não acabou, a gente simplesmente está distante, porque eu estou aqui e ele está no Rio, né? Começa uma parceria com o Tavinho Paz, eu começo a perceber o sentido do que é essa presença dele no território do Poetry Film, né? Numa visão até internacional do Poetry Film, né? E aí a gente começa a desenvolver coisas juntos, eu acho que culmina com Poematrix 3.0, onde está Fausto Fawcett, onde está Mano Mello, onde está Mário Bertolotto, o próprio Tavinho, Arnaldo Brandão. Quer dizer, é uma conjunção de cabeças que me ajudaram muito. Eu produzi Crises BCN K36, né? Uma série de ficção para a internet, onde eu tinha um elenco estelar, né? Pepa Lopes, Mar Martínez, Mingo Hoffels, pessoas assim importantíssimas dentro da dramaturgia espanhola, né? E foi uma série de internet que teve um reconhecimento enorme da crítica. Então eu acho que o K36 acabou alavancando para que eu pudesse ainda continuar me dizendo, olha, faz aquilo que é diferente porque é o teu caminho e não abre mão disso não. Acho que nesse aspecto a gente pode configurar também o Remixão do Fascismo, que eu realizo no Brasil quando eu volto para cá, de uma obra que o Tavinho Paz tinha escrito no meados dos anos 80, né? E que vai para o festival, quer dizer, ela é produzida mesmo para o mercado internacional, né? Vai para o Festival Zebra de Berlim. Esse ano, inclusive, no ano de 22, ela foi reeditada, o filme foi reeditado no Zebra desse ano. E o Remixando provoca, não sei porquê, mas ele provoca um desconforto enorme no Zebra, tanto em Berlim como em Lisboa. Em Berlim tem um grupo de neonazistas que resolve tentar impedir a exibição do filme, e em Lisboa um grupo de cristãos ortodoxos também achou que não devia passar o filme,
Vamos falar agora um pouquinho sobre o filme que a gente vai assistir. O nome do filme é Escárnio. Ele, na realidade, é um filme poesia. Ele é o terceiro ato de uma trilogia trágica, composta por Pérola Morta, por Naufrágio de Almas, e o terceiro movimento dessa trilogia é o Escárnio. Escárnio é isso. É a minha tentativa como autor, como artista, né, de vivenciar a representação de um tempo que eu acho minimamente nebuloso, para não dizer obscuro, né? Então eu acho que o que vocês vão assistir agora em seguida é um pedaço da minha alma, né? E eu acho que uma denúncia em primeira pessoa de alguma coisa que a gente deve vigiar com muita atenção para que o horror daquele estádio de Santiago não se repita nunca mais.
Não só Escárnio, acho que Pérola Morta, Naufrágio de Almas, Escárnio, A Última Chave, que veio agora do projeto do Funcultura, da Secult, Os Olhos de Van, que foram os dois longa-metragens, né, que eu rodei agora, um de ficção, que é um teleplay, e Os Olhos de Van, que é um documentário ficção pela Lei Aldir Blanc. Eu acho que essas configurações que eu estou tendo, mentais e de existência, e de revisões, né, de tudo que eu tenho acumulado pelas minhas vivências, eu acho que elas estão casando bacana com o que a gente está vivendo. É a minha maneira de dizer não. É a minha maneira de dizer não. Realizar a Última Chave, que foi um acordo que eu fiz com a Secult, né, dentro do edital, eu acho que foi poder retomar um texto que já estava escrito há 30 anos, né, e perceber que, apesar dele ter 30 anos, ele tinha uma atualidade. Ele, na realidade, ele estava em cima da bucha do que está acontecendo com todo mundo, porque essas 3 mulheres trancadas dentro de um casarão, ocultando a vergonha, numa trama absolutamente rodriguiana, né? E esse mundo exterior como uma enorme ameaça à liberdade individual, né? É uma metáfora do que a gente está vivendo. Chegar em Marataízes e poder formar mão de obra, qualificar a mão de obra com laboratórios que eu estou trazendo a experiência toda de Cuba para cá, né? E poder produzir dizendo assim, isso aqui é 100% Maratimba, entendeu? Quer dizer, não tem produto importado ali. Quer dizer, claro que tem. O Zé Eduardo Costa Silva, por exemplo, sim, como um músico, né? As meninas no elenco, sim. Mas foi uma produção made in Marataízes e para muito orgulho da cidade. Eu queria convidar, então, a quem quiser assistir algumas dessas coisas que eu pontuei aqui, vai rolar na telinha o endereço do blog, do canal do YouTube, do canal do Vimeo, né? Para poderem dar uma vasculhada para ver se tem alguma coisa aí que mexe com os sentimentos. Eu acredito que sim. Os projetos aqui no Espírito Santo estão se somando e estão se realizando, então a minha intenção é manter a base de produção aqui, a produtora está aqui, eu mantenho uma produtora na Espanha, mas a produtora está em Marataízes, né? Quero continuar aqui e já estou começando a engendrar um longa-metragem para a indústria, esse sim para a indústria, que eu quero produzir aqui no Espírito Santo e que, se Deus quiser, ano que vem eu devo estar começando a rodar. Estou muito feliz de ter participado desse programa, me senti muito confortável, um espaço muito agradável, né? Ainda mais sendo um programa de cinema na TVE, que é uma televisão que vive no meu coração, faz parte da minha vida, de tudo que eu vivi com Sônia Garcia, com Fernando Pamplona, no Rio de Janeiro, né? Então, foi um enorme prazer estar aqui, espero que vocês tenham curtido também.